Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Tem alguém feliz com Jesus aqui nessa noite? Glória a Deus. Eu sinto que o céu está baixinho aqui nesse lugar, irmãos. Querido, eu não sei com que expectativa você passou por aquelas portas, mas o céu é movido através da adoração que há na terra. Às vezes a gente está esperando a reação de um pregador, de um cantor, para poder adorar a Deus como lhe convém. E às vezes a gente está a um passo de ter um encontro com a sarça. Eu sempre me perguntei por que é que Deus queria que Moisés tirasse a sandália dos pés. Não é sobre isso que eu vou ministrar, mas quando eu sentei ali e comecei a adorar a Deus, essa palavra tocou forte ao meu coração e eu sempre me perguntei por que é que Deus queria que Moisés tirasse a sandália dos seus pés. É bem verdade que eu já ouvi muita gente dizendo que o pecado era sinônimo, a sandália era sinônimo de pecado. E é por isso que Deus queria que Moisés tirasse a sandália dos seus pés. Porque as sandálias foram feitas no Egito. Mas se fosse por questão disso, Moisés deveria ficar nu. Porque as roupas que ele estava usando também foi feita no Egito. Então a pergunta continua: por que é que Deus queria que Moisés tirasse a sandália dos seus pés? E ali eu li no texto que estava escrito porque antes dele ter um encontro com a sarça, a primeira coisa que Deus queria de Moisés era que ele sentisse a terra que era santa. E tinha uma única coisa, uma pequena coisa que limitava Moisés de sentir o solo santo, eram as sandálias. Vamos entender isso aqui? Você está apenas com uma pequena coisa que te impede de sentir a terra que é santa. E que a hora que você tirar essa pequena coisa, você vai sentir a terra santa. Deus diz: não te achegue, porque não tem como se achegar a Ele se não for sentindo primeiro a presença dEle. E às vezes a gente vem carregado de tantas coisas e essas coisas nos impedem de sentir a presença ou de sentir o solo que é santo. E tem gente que sai de um culto como esse dizendo: o louvor não foi como eu esperava, a direção não foi como eu queria, a ministração não foi do jeito que eu queria. Não é não, meu filho, é você que vem carregado de tanta coisa para o monte chamado Horebe, que não consegue sentir o solo santo. E Deus está dizendo: Moisés, a hora que você tirar as sandálias, a hora que você tirar o que te limita, a hora que você tirar o que te impede, você vai sentir a terra que é santa. Não espere uma palavra profética, porque eu posso estar pregando aqui diante de um grande povo, mas a ministração é para Ele, o louvor é para Ele. Eu faço o meu papel, faça você o seu. Ainda que a palavra não seja a que você quer, ainda que o louvor não seja o que você esperava, mas você diz diante do solo: eu não vou deixar que nada me impeça de sentir. Eu quero sentir o que eles estão sentindo. Quem quer sentir essa presença? Então arranca o que te impede de adorar a Ele. Eu vou usar a frase que o meu amigo falou. Eu vou te dar 10 segundos, só 10 segundos, porque para tirar a sandália não precisa mais do que isso. Oh, Espírito Santo. Eu não sei se foi alguém que tu deixou em casa e queria que tivesse aqui hoje. Tira tudo aquilo que te impede de sentir o solo santo nesta noite. Seja um problema emocional, financeiro, material, familiar, independente de qual seja a situação, tira, porque a hora que você tirar, você vai sentir aquilo que é santo. Nada menos do que a glória. Diga para alguém: nada menos do que a glória. Diga: nada menos que a glória. Diga: não deixa nada, independente do tamanho que seja, te impedir de sentir o solo que é santo. Porque ver ele viu a sarça, ouvir ele ouviu a voz que lhe chamava de dentro da sarça. Mas Deus não queria só que ele visse e ouvisse, Deus queria que ele sentisse. Não deixe nada te impedir de sentir a presença de Deus, Ele aqui nesta noite.
Você pode dizer amém por isso? Ezequiel, capítulo de número 2. Oh, Espírito Santo de Deus. Aleluia, Jesus. Ezequiel, capítulo 2. Oh, Espírito Santo de Deus. Nós te louvamos, Jesus. A presença dele é notória neste lugar. Ezequiel, capítulo de número 2. Os que forem achando, diga: eu vou morar no céu. Quem não achou, diga: me espera que eu também vou. Te espero, querido. Ezequiel, capítulo 2. Amém? Ezequiel, capítulo de número 2. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Amém? E disse-me: filho do homem, põe-te em pé, e falarei. Verso 2. Então entrou em mim um espírito quando ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava, Alguém crê nesta palavra? Coloca a sua Bíblia no banco por um momento. A ministração vai ser rápida, vai ser objetiva. Continue de pé. Eu pedi para que meu amigo louvasse um trecho do hino que ele acabou de louvar, e eu queria que você sentisse o solo aqui hoje. Eu queria que você rasgasse toda a liturgia que há em você. Bota para fora tudo aquilo que te impede. Eu já vi gente ministrando dizendo: deixa fora. Sente a presença, se alegra, e quando vai embora o que está lá fora, aquilo que ele deixou lá, coloque diante do altar de Deus. Seja uma amargura, seja uma palavra liberada contra a sua vida. Eu não sei o que te impede. Eu quero que você sinta a presença dele, sinta o ambiente nesta noite. Chega de entrar da mesma maneira, chega de sair do mesmo jeito que entrou. Não é possível que passe um culto e não tenha uma pessoa que seja batizada com o Espírito Santo. Não tenha um culto em que uma vida se rende a Ele. Oh, Espírito Santo de Deus. Será que você pode abrir a sua boca, adorar a Ele, independente da situação que você está vivendo? Oh, aleluia! Oh, Hosana! O noivo vem. Ele já chegou aqui na Assembleia de Deus do Sampaio. Nossos corações, agora, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Os que podem, tomam o seu assento aplaudindo a Jesus. Aplauda, porque a honra e a glória e louvor seja dada a Ele. Ezequiel, capítulo de número 2, é um texto muito profético, muito forte. É um texto que me move, porque é dentro desse contexto que o Espírito de Deus, por intermédio da própria voz de Deus, vai chamar Ezequiel à responsabilidade. É lindo ver o chamado profético na vida de Ezequiel, quando a gente lê o capítulo de número 37, quando ele é usado por Deus e através da profecia que é colocado na sua boca, o som do céu desce sobre o vale que ele está. A glória de Deus começa a mover os ossos que ali estão. E todos se colocam de pé diante da presença de Deus. É poderoso ver a maneira em que Deus ele trata com Ezequiel. É lindo ver a maneira em que Deus usa Ezequiel.
é extraordinário como todas as vezes que Ezequiel abria a sua boca, o Espírito Santo se manifestava por intermédio desse profeta. Só que eu quero que você entenda é que antes de você ver um Ezequiel sendo usado por Deus, Ezequiel vai passar por situações que talvez alguém nem saiba o que ele tenha passado. Porque Ezequiel, quando ele é chamado e é chamado por Deus para ser usado para levantar uma nação que está cativo dentro da Babilônia, Ezequiel não está numa zona de conforto. Ezequiel não foi chamado de dentro de um palácio. Ezequiel não é chamado ou escolhido por Deus por alguém que está do lado de fora ou que não está experimentando o cativeiro. Quando Ezequiel é chamado por Deus, Ezequiel se encontra na mesma situação em que o povo estava. A primeira coisa que me chama a atenção na história de Ezequiel é que quando Ezequiel é chamado, a primeira coisa que o texto nos apresenta é que Ezequiel ele estava prostrado. Porque o capítulo de número 2 começa dizendo: filho do homem, põe-te em e eu falarei. Isso significa que Ezequiel aqui ele não estava posicionado da maneira correta. E se Deus chama Ezequiel e a primeira coisa que a voz ordena é que ele se colocasse de pé, é porque Ezequiel estava assentado. E só estava assentado dentro desse contexto aqui aqueles que estavam desanimados, aqueles que estavam cabisbaixos, aqueles que estavam para baixo. Querido, ninguém fica para baixo por qualquer motivo. Ninguém fica para baixo por qualquer situação, meu amigo pastor Josué. Ninguém fica de mau humor, ninguém fica triste por qualquer coisinha. Só fica para baixo a ponto de pendurar as suas harpas, como diz Salmo 137, alguém que decidiu parar de ser usado por Deus por causa de uma situação muito grande. Por que é que quando Deus chama Ezequiel, Ezequiel ele não está posicionado? Porque quando o cativeiro babilônico vem para o povo, quem estava inserido no meio era Ezequiel. E é Ezequiel dentro deste cenário que a gente acha que não vai passar por nada, mas a primeira coisa que a chamada de Ezequiel vai tirar dele é a sua esposa. Eu repito, a primeira coisa que a chamada vai fazer é tirar a esposa de Ezequiel. Pasmem para o que eu vou te dizer. Deus ele não tem prazer no sofrimento alheio. Deus não se agrada em ver a tristeza dos seus filhos. Mas tem hora que é necessário Deus tocar naquilo que nós temos ou naquilo que nós amamos, só para nos trazer para a nossa responsabilidade. Ezequiel tem a sua esposa, mas o cenário quando muda, tira aquilo que ele mais amava. E é quando o texto diz que as coisas são tiradas de Ezequiel, que Ezequiel vai ouvir a voz de Deus. E eu não sei se você vai conseguir pegar isso aqui, mas Deus não falou com Ezequiel quando Ezequiel tinha. Deus fala com Ezequiel quando ele perde. Porque tem hora que é necessário Deus tirar algumas coisas. Porque tem hora que é necessário Deus apertar algumas coisas para poder falar comigo e falar contigo. Nem tudo que nós atribuímos ao diabo foi o diabo. Nem tudo que nós atribuímos ao homem foi o homem. Nem tudo que nós atribuímos a terceiro foi terceiros. Mas é Deus que permite alguns cenários mudar. É Deus que permite algumas situações se tornar bem crítica e instável sobre a nossa vida. Porque tem hora que a gente se preocupa mais com as coisas do que com Deus. Tem hora que a gente se preocupa mais com a família do que com Deus. A gente se preocupa a tanto, mas tão profundo, que a gente chega a dizer: aonde está Deus? Que eu não vejo a mudança nos meus. Ezequiel é chamado quando a nação inteira foi parar dentro do cativeiro babilônico. E o motivo era porque o povo sempre vivia fazendo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Quando o povo se perde, quando o povo abandona Deus, quando o povo para de priorizar a Deus, Deus ele vai mudar o cenário. E quando Deus muda o cenário, o povo vai ficar aproximadamente de 70 a 90 anos cativo dentro da Babilônia. E o que me chama a atenção é que todo cativeiro que Deus trazia sobre o seu povo era uma maneira dele tratar.
A prova bíblica disso é Jeremias capítulo de número 24, versículo de número 5, quando Deus chama Jeremias, depois de mostrar a visão de 2 cestos de figos, e vai dizer para Jeremias: eu conduzirei esse povo para a terra dos caldeus, final do versículo, para o seu bem. Cada vez que Deus conduzia alguém era para um tratamento. Cativeiro nunca foi lugar para morar. Cativeiro nunca foi lugar para se viver. Cativeiro nunca foi um ponto final para ninguém. Deus levava o povo como uma maneira de consertar. E quando Deus conseguia, o povo até ficava estável. Mas passava-se o tempo, eles começavam a oscilar. Eles começavam a entrar num declínio espiritual de tão grande, de tão terrível, a ponto de adorar outros deuses e abandonar o Deus Todo-Poderoso a quem eles serviam. Até que Deus decide mudar o cenário e fazer algo diferente. Colocar o povo dentro da Babilônia. E agora o povo não fica 5 anos. Agora o povo não fica 10 anos. Agora o povo não fica 50 anos. É o texto e a narrativa bíblica. É a tradição judaica que vai narrar para nós que o povo israelita, no cenário em que Ezequiel está, vai ficar de 70 a 90 anos dentro do cativeiro babilônico, porque eles não entenderam que era Deus que estava tratando com ele. Deus, ele muda o cenário, ele aperta o povo, ele oprime o povo dentro do cenário, para que o povo se arrependesse dos seus pecados, para que o povo voltasse e se inclinasse o coração para ele, e assim tornassem a ser aquilo que eles uma vez foram. Deus queria trazer a essência de volta, mas da maneira que o povo estava vivendo, ele não estava conseguindo. Então a melhor maneira era fazer o oposto do que ele fazia. Pastor, qual era o oposto do que Deus fazia antes do cativeiro? A melhor maneira de trazer o povo para a sua presença não era colocando no cativeiro, era providenciando coisas para o seu povo. Prova bíblica: depois que eles saem de dentro do Egito, entra comigo nessa introdução. Depois que eles saem de dentro do Egito, Deus não coloca no cativeiro para tratar. Deus não coloca numa prisão para tentar mudar a essência do povo. A Bíblia vai dizer que quando eles caminhavam durante o dia, tinha uma nuvem que cobria todo o povo, não só como uma orientação de para onde eles deveriam ir, mas para cobrir eles do sol escaldante e do calor do deserto. Provisão. Segundo, quando chegava ao anoitecer e não tinha luz para clarear, e não tinha lanterna para enxergar, uma coluna de fogo se apresentava diante do povo, e essa luz servia para clarear o caminho e para aquecer o povo do frio, que era abaixo de 0 dentro do deserto. Provisão. E quando o povo tinha fome, pastor Bruno, a Bíblia vai dizer que tanto pela manhã quanto ao anoitecer, pão e carne descia do céu e alimentava o povo. Provisão. Não achou suficiente? Eles andavam. Eles andam. E quanto mais eles andavam, as chinelas não se desgastavam, mas o texto dizia, as suas vestimentas cresciam com eles e os seus sapatos também. Provisão. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que a primeira, e na ótica e na visão de Deus, a primeira e melhor maneira de conquistar ou atrair o povo para dentro da minha presença, para que eles se tornem aquilo que eu quero, é providenciando. Só que note, mesmo Deus providenciando tudo o que o povo queria, ainda assim o povo fazia aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus entendeu que mesmo providenciando, o povo não mudava. O povo não deixava de ser quem eles eram. Deus entendeu que mesmo dando o que o povo dava, porque isso aqui era notório, quanto mais Deus dava, quanto mais Deus fazia, mais distante de Deus o povo ficava. Deus vai elaborar uma ideia, e é por isso que ele suscita Jeremias, Ezequiel, Isaías e Daniel. Por quê, pastor Bruno? Porque Deus vai usar esses 4 homens para fazer o oposto do que ele fez no início. O que era o oposto no início? Deus usava providência para tentar trazer o povo para perto do
altar. Aí Jeremias 24 vai dizer que Deus conduziu ele para dentro da terra estranha, da terra dos caldeus, para dentro da Babilônia, para o seu próprio bem. Nós estamos falando de cativeiro. E olha isso aqui, cativeiro não é provisão. Todo cativeiro traz consigo perdas. Famílias eram mortas, reis eram mortos, pessoas eram saqueadas. Neemias vai falar isso, que vira e volta, salteadores entravam pela terra que já havia sido abatida por Deus, através dos babilônicos, para serem assaltadas e estripadas de tudo aquilo que elas possuíam. Então Deus estava dizendo para o povo, já que dando vocês não vêm, então eu vou fazer o oposto de dar. Eu vou começar a... Porque Deus está dizendo, nem toda perda é o diabo. Nem tudo aquilo que se foi o homem. Nem toda a amizade que se afastou é porque o diabo está... É cantiga de crente isso aqui. O diabo está furioso, pastor. O diabo está revoltado comigo. Não é não, meu filho. É porque Deus entendeu que cada vez que Ele te dá, você se afasta do propósito. Você se afasta da essência. Você se afasta da presença. Aí Deus está dizendo, se são as coisas que estão tirando você da presença, então eu vou começar a tocar. Se são pessoas que estão tirando você da presença, então eu vou começar a tirar. Se são lugares que estão impedindo de você se aproximar, então eu vou fechar portas. É por isso que ele diz, eu levarei para a terra estranha para o seu próprio. Diga para alguém, não é o diabo. Diga, nunca foi o diabo. Diga, ele não tem essa moral toda não. Você está vivendo aquilo que Deus quer. Porque se dando não foi suficiente, se prepara, meu filho. Se prepara, porque Ele tira. Ele tira, Ele toca, Ele fere, mas Ele não deixa se perder um adorador. Ele não deixa perder a essência que há dentro de você. Às vezes é melhor perder do que ficar perdido, porque Deus prefere tirar algumas coisas de você do que vendo algumas coisas tirando você dele. Deus começa a tirar, Deus começa a tocar, Deus começa a ferir, Deus começa a machucar. Oh, Espírito Santo. A opressão é tão grande, a pressão é tão grande, pastor Josué, que o texto vai dizer que o povo não aguenta mais. E o que eles vão fazer, pastor Bruno? É o texto que diz, e o povo lembrou-se de Deus. Por quê? Porque enquanto Deus estava dando, o povo não se lembrava. Mas depois que Deus começou a tirar, alguém começou a lembrar dele. Não, hoje eu vou para o culto porque o negócio está sério aqui em casa. Não, hoje eu vou para a igreja, hoje é corredor de fogo, porque as coisas estão apertadas, as portas se fecharam, a mulher se foi, o homem se foi, o filho está só a graça de Deus, porque o povo se lembrou no meio das perdas são necessárias. Para quê? Para fazer se lembrar. Ô querido, com todo respeito, olha para alguém, vê se ele só não está com aquela carinha de que está aqui porque perdeu alguma coisa essa semana. Porque está sendo oprimido em alguma área. Porque está apertado em alguma coisa. Irmão, tem gente que está tão sensível que se o pastor Bruno descer aqui e só olhar nos olhos já chora sem ele entregar nada. E Deus está dizendo, esse cenário fui eu que permiti. Essa situação fui eu que deixei. E tem alguém olhando e está dizendo, olha como está oprimido, olha como está cativo. Tem gente que está batendo até palma para a tua derrota. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o que eles não sabem é que o mesmo que tirou é o mesmo que está contigo nesse vale, é o mesmo que está contigo nesse cativeiro. Naracandarai. O povo vai clamar, o povo vai... Vamos comigo que eu já quero terminar. O povo vai... Quando eles clamam, a Bíblia vai dizer que o choro do povo chegou às narinas de Deus. A primeira coisa que o povo vai fazer quando Deus os ouve é pedir por um libertador. O povo vai pedir para que Deus arranque da mão dos seus adversários. Só que eles não querem ser usados, eles pedem para Deus levantar alguém.
E cá entre nós, quem está dentro do cativeiro não quer que quem está dentro do cativeiro seja levantado. Ele quer que venha alguém de fora. Porque como é que eu vou dar credibilidade a alguém que está dentro do cativeiro? E qual é a primeira coisa que eles fazem, pastor Bruno? Eles clamam por um libertador. Mas detalhe, não é um libertador de dentro, é um libertador de fora. Por que, pastor Bruno? Porque o mesmo mal que tinha naquele povo é o mesmo mal que se repete até hoje. A gente prefere acreditar que Deus usa quem está fora do que aqueles que estão do lado de... Tem igrejas aí, eu não vou nem citar nome por questão de respeito, nem de ética, mas que se colocar uma campanha de um ano inteiro, de 360 dias, só vai ser pregador de fora. Porque as pessoas acreditam que Deus usa mais quem vem de... Quem está mais do lado de... Aí quando eu penso que Deus vai trazer alguém do lado de fora, a palavra vai chegar a Ezequiel. Quem é Ezequiel? Alguém que estava dentro do cativeiro. Não entendeu não? Eu estou dizendo para você que Deus poderia chamar muita gente. Deus poderia levantar um grande e numeroso exército. Deus poderia trazer grandes nomes, poderia trazer reis, poderiam trazer sacerdotes, mas Deus vai pegar quem está no cativeiro. Porque tem gente que está me ouvindo e dizendo assim: a hora que pastor entrar na minha casa, a minha vida vai mudar. A hora que profeta pegar na minha mão e entregar umas profecias, o cenário vai mudar. A hora que pregador vier de fora, o cenário vai mudar. E Deus está dizendo: seu bobo, seu bobinho, deixa eu dizer para você quem eu quero usar. Não é quem está do lado de fora. Quem eu quero usar está do lado de dentro. Parece que virou moda. Aí a pessoa crê mais naqueles que estão de fora, que leva foto para ali, leva foto para lá, leva peça de roupa para ali, leva peça de roupa para lá. Uma quinta-feira está na sua igreja, na Assembleia de Deus do Sampaio, a Desamp. Na outra quinta-feira já está na igreja de outro. Tem gente que não dá mais glória não, só faz assim, né? Por quê, pastor? Porque está tão acostumado a achar que Deus só vai usar quem está do lado de... E quem é Ezequiel? É alguém que está do lado de dentro. Se pastor não entrou ainda na tua casa, eu vou falar, Jesus. Se missionário ainda não entrou na sua casa, se profetas ainda não profetizaram sobre a sua vida, se nenhum levita adorou a Deus, cantou para você para levantar a sua moral, o seu ego, deixa eu te dizer uma coisa, é porque quem Deus quer usar não está fora. Eu vou mergulhar nisso aqui. Eu estou dizendo para você que quem Deus quer usar está do lado de dentro. Por que tu acha que Deus converteu você primeiro, meu filho? Não era para ser meu pai, era para ser minha mãe. É mais extrovertida, fala com todo mundo, tem uma fala melhor. Era para ser meu irmão, era para ser minha irmã, era para ser um amigo, era para ser, se fosse eles, meu filho, quem estava aqui hoje era eles. Mas olha quem é que está nesse culto, olha quem é que está no corredor de fogo. Diga para alguém: não é ninguém de fora, é você, é você, é você, é você, é você, é você, é você. Correr. Deus vai pegar alguém que está do lado de... Deus vai pegar quem está do lado de dentro. É por isso que você está aqui hoje. Pastor, mas eu não sirvo a Jesus. Não tem problema, é você. Não sou influente, não tenho muita curtida, não tenho muitos seguidores, não tenho... E quem era Ezequiel antes de ser chamado? Porque eu só conheço Ezequiel da Bíblia. E se não tivesse um livro aqui com o nome dele, eu nem sabia quem era. Porque Deus gosta de pegar quem não são. É por isso que você está aqui. É por isso que Ele te escolheu. Porque Ele não quer que você viva mais desse cativeiro, se aprofundando nas drogas, se aprofundando nos vícios, se aprofundando na bebida, se aprofundando na prostituição. Se Ele te trouxe aqui, é porque Ele quer tirar você desse cenário, quer te levantar como profeta e depois te usar dentro desse cenário. Só que para Deus usar Ezequiel tem condições. Tem condir? Qual é o primeiro versículo de número 1?
E disse-me, filho do homem. Pode colocar aí no texto? Pode colocar aí pra gente? Ezequiel capítulo 2, versículo de número 1. E disse-me, filho do homem. Olha a primeira condição. Põe-te em. Lembra que eu disse no início da mensagem? Deus não manda ninguém ficar em pé se a pessoa já estiver em pé, ok? Deus diz para ele, Ezequiel, eu quero te usar. Tu vai ser instrumento gracioso em minhas mãos. Uma ferramenta para o meu povo. Uma arma contra o inferno. Só que Ezequiel tem condições, e uma delas a primeira dela é, põe-te em pé. E toda vez que a gente diz para alguém dizendo assim, põe-te em pé, é porque a expressão está revelando para nós de que estado o profeta estava. Ele estava para baixo. E toda vez que você lê no texto ou na Bíblia toda, põe-te em pé ou assentado, fala de posicionar. Quando Deus diz para ele, põe-te em pé, é porque ele estava fora do posicionamento. Deus estava dizendo para ele, Ezequiel, a primeira condição é tomar posição. Eu sei que você não deu glória a Deus porque você sempre aprendeu igual eu aprendi. Que tomar posição, ninguém pode dizer para alguém, toma posição que você já acha, eu estou em pecado, eu estou em erro, não. Senhor, qual é o meu pecado? Qual é o meu erro? Porque a gente acha que tomar posicionamento fala de pecado. Só que o contexto bíblico de posicionamento é tomar uma decisão. Tomar uma iniciativa. Deus não está obrigando Ezequiel a se colocar de pé. Deus está dando uma oportunidade de Ezequiel se levantar. Deus está dizendo, quer ser usado? Quero. Então primeiro põe-te em pé. Se posicione toma uma decisão. Porque a decisão de se levantar ou continuar para baixo é de quem? E por que é que Deus queria Ezequiel de pé? E eu falarei? Porque Deus só ia falar depois que ele tomasse uma decisão. Depois que ele se posicionou. Agora, peraí, gente, peraí. Deus diz para ele, põe-te em pé e falarei contigo. Se Deus queria ele só de pé para poder falar, por que é que Deus não falou com Ezequiel ainda sentado? Até porque o pastor Bruno está ministrando aqui e você está sentado. E o fato de você estar sentado está impedindo de ouvir ou absorver a ministração? Então não faz diferença você estar em pé ou estar assim? Por que é que Deus queria Ezequiel de pé? É porque quando Ezequiel é chamado para levantar uma nação inteira, a nação inteira está para baixo. A nação inteira está desanimada. A nação inteira está caída porque está dentro do cativeiro sendo escravo dos seus inimigos. É Deus dizendo, eu quero te usar para levantar. Só que não tem como eu levantar alguém que está caído se eu ainda não me posicionei. É por isso que Deus ainda não salvou muita gente no teu lar. É por isso que Deus ainda não levantou muita gente na tua família. Porque como Ele pode te usar para levantar alguém se você mesmo ainda não se levantou? E Deus está dizendo, Ezequiel, a hora que você se levantar eu falo. A hora que você levantar eu reajo. A hora que você tomar um posicionamento, eu vou entrar com providência. Deus está dizendo para eu te usar para levantar alguém primeiro, você tem que se posicionar. Deus está dando a ele direito de escolha. Você decide como você vai sair depois desse encontro comigo. Diante do encontro você só tem duas alternativas. Ou você diz sim para ele ou você diz não. Eu prefiro o sim porque o não já me deixa pior do que eu já estou. Mas o sim de Deus me levanta. Põe-te em pé e eu falarei contigo. E tem gente dizendo, há tanto tempo ele não fala. Há tanto tempo ele não revela. Há tanto tempo ninguém profetiza, pastor Josué. Há tanto tempo ninguém declara nada. Há tanto, parece até que ele me esqueceu. Ele está dizendo, não, a hora que tu se levantar, a hora que tu reagir, a hora que tu dizer assim, não vou deixar o meu casamento ir por água abaixo, não vou deixar os meus filhos se perderem, não vou abrir mão da igreja por causa de alguns lugares. Eu digo sim, eu me posiciono, eu me levanto, eu me coloco de pé. Se você tem coragem, diga para alguém, vai ficar prostrado até quando? Vai deixar essa situação virar mais um ano?
Porque a hora que tu levantar, prepara para ouvir. Que ele vai começar a falar contigo. Quando ele decide se posicionar, o versículo de número 2 diz que então entrou o Espírito em mim quando ele falava comigo e me colocou de pé. O Espírito só coloca de pé depois que ele decide se levantar. Porque a primeira iniciativa é minha, mas o sustento é o Espírito. Se tu tem forças para continuar de pé, eu não sei, mas se tu decidir levantar, hoje o Espírito te dá uma ajudinha, meu amigo. Ele te ajuda. Eu estou arrastado, eu estou caído, mas Ele está dizendo: dá só o primeiro passo, meu filho, que o restante eu te carrego, o restante eu te levo, o restante eu te sustento, o restante eu... Até aqui é poderoso. Até aqui é lindo o que Ele faz. A Bíblia diz que ele coloca-se de pé, sim ou não? Sim ou não? Quando Ezequiel se coloca de pé, eu me alegro. Mas quando eu continuei lendo capítulo por capítulo, eu vi que houve uma mudança durante ao decorrer da vida de Ezequiel. E qual foi essa mudança, pastor? Ezequiel, capítulo de número 8, o versículo de número 1, ele começa dizendo: sucedeu, pois no 6º ano, no mês 6º, no 5º dia do mês, estando eu assentado. Espera aí, gente. Ele está fazendo o oposto que Deus mandou ele fazer no início. No capítulo 2, Deus disse para ele se colocar de... E o que ele está fazendo aí no capítulo 8? Porque ele se assenta, pastor Bruno? Simples. Porque Ezequiel está no cativeiro. Ezequiel perdeu a sua esposa. Ezequiel está solitário, está triste. Ele se coloca de pé porque o cenário que ele estava no capítulo de número 2 era um cenário profético. Ele está ouvindo a voz de Deus, ele está vendo o Espírito. Quem não vai se levantar com isso, meu filho? É a mesma coisa de vir para o culto. Você recebe uma palavra, você recebe um louvor, você recebe uma ministração, e aqui te dá uma injeção de ânimo. Você se levanta e fica com força pelo menos uma semana. Só que o problema de Ezequiel é que a hora profética, o cenário profético, depois que Deus para de falar, muda. Ele sai do cenário profético e se depara com a sua realidade. Porque eu vi daqui de dentro que Deus vai fazer, vai transformar, vai salvar, vai libertar, te coloca de... Mas quando você sai de dentro desse cenário profético e se depara com a sua realidade, sua casa, sua família, sua empresa, seus negócios, logo você vai... Porque o profético não se condiz com o natural. O extraordinário e o sobrenatural não se compara ao natural. Você olha, é muito grande. Você olha para o deserto, você olha para o vale, você olha para o cativeiro, você olha para você e diz: como pode? Como vai acontecer? E sabe o que Ezequiel faz? Ele se assenta. Querido, se eu sou Deus, e graças a Deus que eu não sou, no meio de tantos cativos, Deus escolheu Ezequiel. Tinha tantos melhores. Tinha tanto que até queria ser usado como libertador, mas não teve a oportunidade. Aí Deus decide usar Ezequiel. E quando Deus dá a oportunidade para Ezequiel, Ezequiel tinha que se sentir honrado e continuar de pé. Mas ele não acredita, por causa do cenário que ele está vivendo. E aí ele se assenta. E se eu fosse Deus, eu dizia: tu não quer não? Eu vou colocar outro no teu lugar. Porque tem gente que gosta de pregar isso. Deus vai colocar outro no lugar. Deus vai... E prega com uma vontade, né? Não, que se saiu, se desviou, Deus manda outro. Não cuidou nem de um, vai cuidar de 10. Deus poderia abandonar ele. Eu penso, Deus vai desistir de Ezequiel. Mas é o capítulo de número 8 que vai dizer para nós que ele vai ter uma visão de um ser que se apresenta diante a ele. Se Deus está se apresentando a Ezequiel no capítulo de número 8, é porque Deus ainda tem interesse de usar Ezequiel. Agora a pergunta que não quer calar: por que é que Deus quer tanto Ezequiel? Por que Deus não pulou para outro? Por que é que Deus não escolheu outro? Ele ouviu a voz, ele foi enchido do Espírito, o Espírito colocou ele de pé,
Mas depois ele se assenta, porque é que Deus queria Ezequiel, gente. Capítulo de número 8, versículo de número 1, a parte B. Estando eu assentado na minha casa, e os anciões de Judá sentados diante. Sabe por que Deus não abriu mão de Ezequiel? É porque quando Deus viu Ezequiel se assentando, ele viu que outras pessoas, quando ele se assentou, também se assentaram. Sabe por que Deus não abriu mão de Ezequiel? Porque Ezequiel de pé, alguém fica de pé. Mas quando Ezequiel se assenta, alguém se assenta também. Ele viu que se Ezequiel dá continuidade ao que foi chamado para fazer, alguém continua de pé. Mas ele viu que a hora que Ezequiel decidisse parar, alguém iria parar. É por isso que ele diz, e os anciões de Judá assentados diante. Porque Ezequiel servia de influência para alguém. E Deus está dizendo, pastor Josué, você não pode parar. É por isso que você está aqui hoje. É por isso que Deus não deixou você se perder. É por isso que Deus não deixou você se matar. É por isso que Deus não deixou você ser preso. É por isso que você ainda está vivo. Porque enquanto você estiver de pé, alguém também fica de pé. Porque se você parar, o teu casamento para. Se você parar, sua família para. Se você parar, o seu ministério para. Deus viu que sobre a vida de Ezequiel tinha influência. É por isso que o diabo tem uma sede na tua vida, não para te matar, mas só para tirar. Porque a hora que tu sair, alguém sai. Mas sabe o que me alegra? É porque Deus foi atrás de Ezequiel mesmo prostrado. Você não pode parar. Eu me lembrei daquele louvor. Você não pode desistir agora. Alguém sabe? Pode louvar, varão? Lembre de tudo que você passou até chegar aqui. Você não pode desistir agora. Falta tão pouco pro milagre acontecer. Você não pode desistir. Você não pode desistir agora. O vento não pode ser. Não pode ser mais forte que o teu Deus. Ouça o hino. Ouça o ruído das muralhas que caem. Ouça o som do mar que já se abre. Adora bem forte comigo, fica de pé, fica de pé. O grito de derrota do gigante. Sua conquista já está por vir. Diga pra alguém. Mas você não pode desistir. Você não pode desistir agora. Diga pra alguém, não pare. Não pare, não pare. Não pare, não pare. Deus está no controle. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Não pare, não pare. Deus está no controle. Segura. Aqui a gente fecha com chave de ouro. Deus não desiste de Ezequiel. Só que olha aqui para o pastor Bruno. No capítulo de número 2, a maneira que Deus tinha encontrado para levantar Ezequiel foi por intermédio da sua voz. O capítulo de número 8, Deus entendeu que o capítulo de número 2 não foi suficiente levantar ele através da sua voz. Então Deus vai mudar a estratégia para poder levantar quem estava prostrado novamente.
O capítulo de número 2, Deus não vai falar mais nada. O que ele vai fazer, pastor Bruno? Versículo de número 2. Versículo de número 1, a parte C. Estando assentado diante de mim, que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim. E daí, pastor Bruno, verso 2. E olhei, e eis uma semelhança, como aparência de fogo, desde a aparência dos seus lombos, e daí para baixo, ou seja, da cintura para baixo era fogo, e dos seus lombos para cima, como aspecto de um resplendor, como cor de ambar. E o que ele fez, pastor Bruno, verso 3? E estendeu a forma de uma mão, e me tomou pelos cabelos da minha cabeça, e me colocou de pé. Segura. Por que, pastor Bruno? Era melhor Ezequiel ter se levantado com a voz. Agora tu vai entender por que Deus usou o cativeiro para levantar Ezequiel e para levantar o seu povo. Por quê? Porque a estratégia é diferente. A voz não foi suficiente. E olha que pela voz era melhor. Lembra de Elias dentro da caverna? O que ele ouve dentro da caverna? Uma voz. E essa voz ele vai dizer como é que era. A voz era mansa e suave. Mas e a mão? A mão desceu sobre a... Não precisa ser teólogo para entender isso aqui, meu filho. Não precisa ser um grande conhecedor da palavra de Deus para entender isso. Quando alguém é puxado pela cabeça, qual é a primeira coisa que você sente? Se a voz não foi suficiente para levantar Ezequiel, Deus vai mudar a estratégia. Vai mudar a maneira de tratar e vai levantar Ezequiel como agora? Puxando seus... E cabelo aqui é sinônimo de... Era melhor ter levantado pela voz. Entendeu por que está apertando? Entendeu por que aquele homem vive dizendo, eu vou embora? Está entendendo por que filhos não respeitam mais? Aí tem hora que você quer prostrar, quer abandonar, quer largar, quando Deus quer usar você para levantar quem está dentro do cenário. Aí você não dá credibilidade ao que o pastor prega, a que os líderes falam. Aí você diz, não, só tem falso profeta, não, vou desanimar, vou desacreditar. Aí Deus muda o cenário, Ele vai puxar pelo cabelo. Pastor, vai doer, vai machucar, vai, mas vai colocar de pé. Pastor, vai causar dor, vai causar ferimento, vai causar angústia, vai, mas vai colocar de... É por isso que quando tem alguém passando pelo vale, quando tem alguém passando pela dor, quando tem alguém sofrendo, eu nunca peço a Deus misericórdia, porque é a mão que está tratando. Vale a pena, pastor Bruno? A Bíblia diz que a voz só conseguiu colocar Ezequiel do capítulo 2 em pé, do capítulo 2 ao capítulo 8. Mas e a mão? Depois da mão, nunca mais eu vi Ezequiel se assentando na Bíblia. Deixa Deus tratar com aquele homem, minha filha. Deixa Deus tratar com aquela mulher, meu filho. Deixa Deus tratar com o filho pastor. Mas vai parar no leito do hospital, vai. Mas vai ter um encontro com a mão e vai se colocar de pé. Pastor, mas vai estar dentro do hospital, vai estar dentro de uma prisão, vai, mas vai colocar de pé. Pastor, vai enfrentar dores, angústia, vai, mas vai colocar. Eu quero encerrar minha oportunidade te convidando para entregar a sua vida a Cristo. Não espere que a mão, você tenha um encontro com a mão. Aproveita hoje que o culto aqui está sendo só pela voz, meu filho. Eu estou vendo o céu se abrindo sobre essa casa. Naracandará, eminarachúria. Eu estou vendo Deus tomando pelo cabelo muita gente. Deus não quer você para baixo. Deus me trouxe para dizer para alguém: o chão não é o teu lugar. Repito, o chão não é o teu
lugar. O teu lugar é de pé, o teu lugar é de pé, o teu lugar é de pé, o teu lugar é de pé. Então aproveita e vem pela voz, porque depois que você se levantar, Deus vai te usar. Pastor, vem pra cá, já vou lhe devolver o microfone. Vem, meu amigo. Era necessário ter um encontro com a mão. Porque Deus queria Ezequiel de pé. Porque Deus não desistiu de Ezequiel. Porque depois que Deus levanta Ezequiel, sabe onde Deus vai colocar Ezequiel? Capítulo 37. A mão que colocou ele de pé, puxou pela cabeça, era a mesma mão que conduziu ele para dentro de um vale. O cara estava no cativeiro, agora foi para o vale. Que melhor, hein? Eu disse, Senhor, para colocar um camarada dentro do vale, é melhor deixar ele morrer onde ele estava. Aí Deus falou, você não entendeu o texto. O texto não diz, eu coloquei Ezequiel dentro do vale de Ezequiel, ou dentro do seu vale. Ele disse, veio sobre mim a mão do Senhor, e a mão me conduziu em espírito, e me levou para dentro de um artigo indefinido. Era de todo mundo, menos dele. Sabe o que Deus estava querendo fazer? Estava querendo levantar Ezequiel para colocar Ezequiel dentro do vale de alguém, para usar ele para levantar alguém. Por quê, pastor? Porque quando Ezequiel se assentou, a Bíblia diz, alguns anciões. Porque quando ele para, só alguns se assentaram. Mas quando Ezequiel está de pé profetizando, a Bíblia vai dizer que levantou-se um grande e numeroso exército. Deus estava provando para Ezequiel o seu valor. Ezequiel, tu tem mais valor em pé do que sentado. Diga para alguém, a partir de hoje. Desse jeito não vai ser nem amanhã. Diga, a partir de hoje, Deus vai mudar o cenário para que haja uma mudança em você. Porque através de você, não alguns, mas um grande e numeroso exército vai se levantar. Diga, sabe por quê? Porque você tem mais valor em pé do que sentado. Alguém recebe essa palavra? Abre a sua boca, levanta a sua mão e recebe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Não pare, não pare. Deus está no controle.